Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural. Você acredita no sobrenatural? Pois bem, esse relato que vou contar aqui é do Rafael, e isso aconteceu com ele no ano de 2021. Nesse ano eu estava com meus 23 anos de idade, e tudo o que vou contar aqui foi assim. Eu morava com a minha avó numa cidade de Minas Gerais, mas prefiro não dizer o nome da cidade. Prefiro manter o sigilo para não me trazer complicações. No bairro onde eu morava com a minha avó, era um bairro meio que deserto e de poucas casas. E tinha uma fazenda bem grande mais abaixo da onde a gente morava. Eu sempre passava de bicicleta perto da fazenda para ir para o trabalho. Eu trabalhava em um supermercado e todos os dias eu ia e voltava de bicicleta. Até que numa manhã de sábado, eu indo devagar com a bicicleta, eu olhei para o lado da cerca da fazenda e vi uma garrafa de vidro pendurada na cerca. Vendo aquilo, para mim a garrafa estava vazia, pois era uma garrafa transparente e não havia nada dentro dela. E mais abaixo tinha uma camisa branca e uma lanterna. Eu vendo aquilo, parei com a bicicleta, olhei se tinha alguém por ali por perto e fui até a garrafa para ver por que alguém poderia ter posto ela ali pendurada na cerca. Quando eu peguei a garrafa, logo tentei abrir para ver se essa garrafa tinha algum cheiro de álcool. Eu tentei abrir a garrafa com toda a minha força, mas eu não conseguia. Foi aí que numa dessas tentativas eu deixei a garrafa cair no chão e quebrar. Nisso eu já estava para sair dali correndo, quando um vento muito forte se aproximou de perto da onde eu estava. E nisso as folhas de uma árvore começaram a cair com aquela ventania forte que estava. Na hora eu saí dali, peguei a minha bicicleta. Quando eu comecei a descer a rua, eu escutei uma voz dizendo que me pagaria pela sua liberdade. Na hora, eu me arrepiei todo de medo, escutando aquela voz. Depois de uns minutos, cheguei no trabalho e comecei a trabalhar nos meus afazeres no serviço. Quando já era por volta das 3h45 da tarde, eu larguei serviço, peguei a minha bicicleta e fui para casa. Chegando em casa, minha avó me perguntou como tinha sido o meu dia, e eu nem falei para ela sobre o que tinha acontecido comigo. Eu acabei dizendo que meu dia tinha sido normal. Depois que falei com minha avó sobre o meu dia ter sido normal, fui tomar um banho, pois eu iria mais tarde para a casa de minha namorada. Nisso, quando foi por volta das 6 horas, eu disse para minha avó que eu iria para a casa da minha namorada ver ela. Minha avó me falou que tudo bem para me ir e voltar com Deus. E eu disse amém. Assim então, fui para a casa de minha namorada. Chegando na casa de minha namorada, logo bati no portão e rapidamente o seu pai me atendeu. Eu o cumprimentei e logo perguntei se minha namorada estava em casa. E ele logo disse que sim e me pediu para entrar. Fiquei um pouco com minha namorada na casa dela, até que quando foi por volta das 8 horas, eu decidi ir embora, pois eu não poderia deixar a minha avó sozinha na casa. A minha namorada disse que iria comigo, pois iria passar a noite comigo lá na casa da minha avó. E eu disse que tudo bem. Eu logo cumprimentei o seu pai, e ela deu tchau para ele. E fomos pegar a estrada até a casa de minha avó. Chegando na casa da minha avó, ela já estava dormindo. Então eu e minha namorada fomos assistir televisão, até vir o sono. Ficamos ali por um tempo, até que o sono veio primeiro na minha namorada. Eu disse que ela poderia dormir em meu quarto. Eu continuei ali na sala assistindo televisão, pois eu dormia lá para as meia-noite. Depois de horas ali, assistindo televisão, o sono me tomou, que eu acabei dormindo pela sala mesmo, no sofá.
Com tanto sono que eu fiquei, nem desliguei a TV e deixei ela ligada. Por volta das 6:30 da manhã, acordo com a minha avó me chamando para ir na padaria comprar pão para o café da manhã. Eu logo me levantei, fui ao banheiro, lavei o rosto e fui até uma padaria que tinha ali perto da onde morávamos. Logo, eu e minha avó fomos tomar o café e conversar no terreiro, pois minha namorada estava no quarto dormindo e não queríamos fazer barulho de conversa para não acordar ela. Bem, eu e minha avó conversando no terreiro, eu acabei contando para ela sobre uma coisa que tinha acontecido comigo no sábado, na parte da manhã. Quando eu estava indo para o trabalho, eu disse que eu tinha visto uma garrafa transparente pendurada na cerca da fazenda. E nisso eu vi abaixo da garrafa uma camisa branca e uma lanterna. E eu fui tentar abrir a garrafa para ver se tinha algum cheiro nela. E numa dessas tentativas, eu acabei deixando a garrafa cair no chão e quebrar. Nisso, eu logo já ia sair correndo dali, quando uma ventania muito forte começou ali perto, da onde eu estava, e as folhas de uma árvore começaram a cair ali perto. Com aquele vento muito forte, na hora eu peguei a minha bicicleta e comecei a sair o mais rápido possível dali, daquele lugar. Eu descendo a rua, escutei uma voz me dizendo que pagaria pela sua liberdade. Nisso, eu me arrepiei todo. Eu contando aquilo para minha avó, ela olhou para mim e disse: "Você libertou um saci. Essa criatura tem uma dívida com você, mas pode ficar tranquilo, ele não irá te fazer mal. Só irá tentar arrumar alguma maneira de te pagar essa dívida que tem com você, para depois ele ir embora para a mata." Minha avó me dizendo aquilo, eu não acreditei nessa que ela disse. Para mim, saci não existe. E eu acabei com aquela conversa que eu estava com a minha avó ali mesmo. Depois de umas horas, a minha namorada acordou e foi lavar o rosto para tomar o café, e assim ímos para sua casa. Depois de uns minutos ali na casa da minha avó, eu disse para ela que eu iria na casa de minha namorada, levar ela para sua casa. Eu voltaria mais tarde para casa e minha avó disse que tudo bem. Então, eu e minha namorada nos despedimos da minha avó e caímos para a estrada, para ir para a casa da minha namorada. Quando chegamos na casa da minha namorada, ela abriu o portão de sua casa e entramos para dentro. Minha namorada viu que o seu pai não estava em casa. Daí, passando uns minutos ali, seu celular começou a tocar. Quando ela atendeu, era sua amiga. Na conversa, sua amiga te convidou para ir na festa de aniversário do filho dela. Essa festa ia ser na terça-feira à noite, na casa da amiga da minha namorada. Depois de minutos de conversa, minha namorada desligou o celular e foi para a cozinha preparar um almoço. E nisso, ela me disse que tinha sido convidada pela sua amiga para ir na festa de aniversário do filho dela. E logo, minha namorada me pediu para eu levar ela nessa festa que ia ter. Eu disse que dependendo da hora eu a levaria nessa festa. E ela disse que a festa começaria por volta das 7 horas da noite. Então eu disse que tudo bem. Depois de umas horas ali, minha namorada terminou o almoço que ela estava fazendo. Mas nisso, seu pai ainda não tinha chegado em casa. E ela acabou ligando para ele, para saber onde ele tinha ido. Em várias ligações, o seu pai atendeu. E na conversa, ela perguntou onde ele estava. E ele respondeu que estava no bar, bebendo uma cerveja com os amigos. E mais tarde voltaria para casa. Depois da conversa com seu pai pelo celular, fomos almoçar.
Depois do almoço, eu disse para minha namorada que eu iria para casa, pois eu iria descansar o restante da tarde de domingo, para na segunda-feira eu acordar cedo para ir trabalhar. E ela disse para mim: tá bom. Me despedi da minha namorada e fui para a casa da minha avó. Chegando na casa da minha avó, eu entrei para o meu quarto e fui dormir um pouco, pois eu estava um pouco cansado. Quando eu acordei, já era por volta das 6 horas da tarde. Eu me levantei e fui para o terreiro de casa, ficar um pouco por lá. Minha avó, me vendo no terreiro, logo me gritou, me perguntando se eu ia querer doce, que ela tinha acabado de preparar. E eu disse que não. Depois de horas, a noite completamente chegou e eu fiquei mexendo no celular até o sono chegar e eu ir dormir para no dia eu acordar cedo para ir trabalhar. Quando chegou na manhã de segunda-feira, acordei cedo para ir trabalhar. A manhã de segunda-feira passou bastante rápido, que nem notei, e quando vi, já estava eu lá, pegando a minha bicicleta para ir embora para casa. Chegando em casa, a minha avó me perguntou como tinha sido o meu dia. Ela sempre tinha essa mania de perguntar. E eu disse que tinha sido normal e que o dia tinha passado muito rápido, que nem notei. Nisso, eu fui comer alguma coisa, para depois eu ir tomar o meu banho, para depois ir dormir e novamente acordar cedo para ir trabalhar. Na manhã de terça-feira, eu acordei cedo novamente, peguei a minha bicicleta e fui para o trabalho. Nesse dia, algo profundamente me atormentava. Eu não tinha ideia do que era, mas eu estava estranho, mas acabei deixando para lá. Chegando no trabalho, peguei logo os meus afazeres. No final do dia, larguei serviço e fui para casa. Quando cheguei em casa, a minha namorada me ligou me perguntando se eu iria levar ela na festa. E eu disse que sim. Depois de uns minutos de conversa no celular com minha namorada, eu desliguei a ligação e fui me arrumar para levar ela na festa de aniversário do filho da amiga dela. Nisso, a tarde foi indo, e quando vi, já era noite. Eu falei com a minha avó que eu iria na casa da minha namorada, levar ela na festa. E minha avó logo me disse: vai com Deus e não demore. E eu disse amém, e pode deixar. Assim eu peguei estrada até a casa da minha namorada. Chegando na casa da minha namorada, ela já estava no portão me esperando. Então já fomos andando e conversando para a casa de sua amiga, onde teria a festa. Quando chegamos na casa de sua amiga, logo ela pediu para a gente entrar. A festa estava boa. Depois de minutos ali na festa, fomos chamados para bater parabéns e assim depois íamos embora. Não íamos demorar na festa muito não. E assim fizemos. Batemos parabéns e demos o presente da criança. E nos despedimos de todos ali da festa. E fomos pegar a estrada até a casa da minha namorada. Assim que eu e minha namorada chegamos nas duas ruas, uma que vai direto e em uma rua que tem morro, eu disse para minha namorada que seria bom a gente ir pela rua direta, a que a gente tinha vindo quando estávamos vindo para a festa. E ela concordou. Foi aí que aconteceu uma coisa esquisita. Alguém falou para mim não seguir por essa rua, que seria o meu fim. Nessa hora, eu me arrepiei inteiro e disse para minha namorada se ela tinha escutado a voz falando comigo. E ela assustada disse que sim. Então, novamente, aquela voz falou: vai pela rua onde tem um morro. Essa rua será segura de você ir, pois na rua direta, lá em cima, tem uma coisa que você não irá querer ver. Assim eu fiz. Fomos pela rua que tinha um morro. Quando chegamos no final dessa rua, um redemoinho se formou perto de mim e da minha namorada, nos apavorando ainda mais. Foi quando esse redemoinho parou
e vimos uma criatura escura com roupas vermelhas. Aquela criatura, que era pequena, me disse: "Agora você está seguro para ir para casa. Nossa dívida acaba aqui." Nisso, essa criatura sumiu completamente de nossas vistas, como se tivesse ficado invisível. Depois de uns minutos ali, com aquela situação, fomos para a casa da minha namorada. Eu acabei dormindo lá. No outro dia, pela manhã, ouvi umas pessoas que estavam na rua dizendo que um rapaz tinha sido atacado por uma criatura. Ele estava de moto e essa criatura entrou na frente dele, o derrubando no chão, e assim o atacado com mordidas e unhadas. Esse rapaz foi socorrido por pessoas que moravam ali perto. Com vários pedidos de socorro do rapaz, as pessoas saíram para ver o que era. E então, vendo aquela criatura atacando o rapaz, o pessoal assustou a criatura, que saiu correndo para baixo da rua. Depois de eu ter ouvido as pessoas que estavam na rua dizendo aquilo, eu fiquei imaginando o que poderia ser, o que atacou esse tal rapaz. Ainda mais na mesma noite que eu e minha namorada estávamos para passar na rua que o rapaz foi atacado. Como eu tinha dormido na casa da minha namorada, de lá mesmo eu fui para o trabalho e do trabalho fui para casa. Chegando em casa, eu falei para minha avó tudo o que tinha acontecido comigo. Expliquei tudo. E a minha avó só disse que eu tomasse cuidado com as coisas desse mundo. Esse foi o meu relato. A noite que o Saci me salvou de um lobisomem.